Meus irmãos, pais e Augusto, boa noite a todos. Amém. Amados irmãos. Grato a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, congregando ao Senhor dos Exércitos. Sou grato a Deus pela vida da pastora, por nos fazer o convite. Muito obrigado. Vim aqui na quarta, foi na quarta que eu pensei que fosse meu dia na última sexta, aí vim aqui e tal. Mas a pastora disse: pastor, é tão próxima. Eu mesmo tenho uma dificuldade de interpretar algumas mensagens curtas. Aí a correria da vida, a gente abre a mensagem, mas tem da correria, a gente não vê por completo. Me perdoe, pastor, por esse aqui. Amém. Mas a glória ao Senhor, a nos permitir que estivéssemos aqui nesta noite. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, de capítulo 28. Tem uma palavra de Deus em favor da tua casa, em favor da tua vida, em favor da tua família. Amém, Deus. Aleluia. Só um disse amém. Tem uma palavra de Deus em favor da tua casa, da tua família, dos seus, da tua vida, Padre. Eu creio nisso. Os olhos de Deus estão apontados para nós. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O versículo nós iremos ler. Vamos ler o versículo 28, 6. E eles esperavam que viesse inchar ou cair. De repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, dizia que era um homem, que era um Deus. E ali aproximou-se daquele mesmo lugar e havia uns herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que está de cama, enfermo, de febre, e dissertaria o pai de Públio que Paulo foi ver, e havendo orando, pôs as mãos sobre ele e o curou. Atos de capítulo 28, versículo 6. Podeis deixar a vossa Bíblia, se possível for, e pegue as suas mãos, e a melhor salva de palma ao nosso Deus. Por junto de vitória, de alegria, nós colocamos nessa noite para todo sempre. O Senhor é Deus do céu, o Senhor é Deus da terra. Recebe o aplauso, recebe a adoração que está dos lábios de Deus nesta hora. Recebe a
começa esse relato. A Bíblia vai dizer que Paulo tem que chegar a Roma. Paulo, ele embarca num navio. E ao embarcar nesse navio preso, não estava ali como um apóstolo, estava ali como um prisioneiro. E não só como um prisioneiro do homem, mas um prisioneiro do Deus eterno. Porque, irmão, imagina, Paulo tinha todo o poder e toda a autoridade para correr daquelas cadeiras, para abrir mão daquele desafio. Mas ele é prisioneiro do Evangelho, ele entra no navio. E quantas das vezes nós nos encontramos com um prisioneiro do Evangelho? Temos que pedir perdão, como foi citado nessa noite. Temos que reconhecer nossos erros, nossas fragilidades, como um prisioneiro do Evangelho. Porque o Evangelho é uma lupa que nos faz olhar para dentro de nós. O Evangelho é poderoso. Antes ele nos ensina que antes de nós olharmos, examinarmos o nosso irmão, ele vai nos levar a examinar a nossa própria vida. O Evangelho é essa lupa, o Evangelho é poderoso. O apóstolo Paulo diz: não me vergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é poder para a salvação de toda a alma. E quantos creem nisso, meus amados? Continue crendo, continue propagando esse Evangelho. A Bíblia vai dizer que Paulo embarca neste navio e o sinal de alerta desde o princípio da viagem já começa ali, o Espírito de Deus já começa a falar com Paulo que a viagem seria trabalhosa, que aquele navio viria grandes tempestades, e a Bíblia vai dizer isso em todo o versículo, no capítulo 27, que a viagem seria perigosa. Irmão, já aconteceu isso contigo? E você enfrentar um desafio, você e o Espírito de Deus, e você não vai ser brinquedo. Você vai, mas não vai ser brincadeira. Vai ser difícil. E é esse mesmo sentimento que Paulo carrega. Ele sabe que a viagem seria perigosa, o Espírito de Deus já tinha revelado a ele, ele sabia que ainda assim ele entra como prisioneiro, obediente a Deus em toda a sua chamada. E Paulo é um exemplo para nossas vidas, irmão, como nós falamos de propagação do Evangelho. A Bíblia fala que de imediato se levanta uma tempestade. A Bíblia chama de Eutaquilão. A Bíblia fala que de imediato ventos fortes sopraram. E Paulo agora tem que aprender a confiar na revelação daquilo que Deus deu. Eu aprendo aqui que Deus aqui liberta Paulo da incredulidade. E tem hora que o Senhor nos leva para frente do mar vermelho, para que a gente aprenda a crer que Ele é o Senhor dos céus e Senhor da terra. Ele não é só Deus dos céus, Ele é Deus da terra. E tem hora que Deus ele vai nos levar diante de algumas situações para que nós cremos, se liberte da incredulidade nesta noite, creia que Ele está no controle da tua história, no controle da tua vida, no controle da sua família. Irmão, isso aqui nós percebemos que Deus leva Paulo, permite Paulo passar por essas tempestades. Quantas vezes o Eterno nos permite passar por diversas situações, diversos desafios, para que não somente o nome dele seja glorificado, enquanto a nós cremos que Ele é o Senhor que está no controle de tudo. Eu não sei como se encontra hoje a tua vida, eu não sei qual são os desafios que você tem enfrentado, mas creia que o nosso Deus está no controle, sempre está no controle. Amém, Deus. E diante das situações, tudo vai mostrar, as circunstâncias vai provar para nós que Deus não está no controle. Porque quando Paulo vê a tempestade, quando todos que ali estão vê a tempestade, e o vento soprando, aqui eu falo 14 dias essa viagem de Paulo, e o céu se enegrecendo, não se via nem o sol nem as estrelas. Ele está preso em uma tempestade, em um furacão, e a Bíblia vai falando que o navio vai se quebrando. Eles têm que abrir mão da sua carga, eles têm que abrir mão dos seus mantimentos, parecendo que Deus perdeu o controle. Talvez você está aqui nesta noite e parece que Deus perdeu o controle da sua história. Talvez você está aqui nesta noite e parece que Deus não está vendo. Quantas vezes, diante do desafio que nós enfrentamos, parece que Deus não está vendo? Romanos 8,35 ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação. O que é tribulação? Tribulação não é uma luta. O que é tribulação? A tribulação
dizer, mas nem mesmo a tribulação pode nos separar do amor que é em Cristo Jesus. O que é tribulação? Tribulação é enterrar um ente querido, como eu vi outro dia um amigo meu. Ele foi levar com a sua família, a sua esposa, para enterrar um irmão dele que tinha falecido, e na volta da BR a esposa dele operada com uma bala perdida e vai a óbito. Que tribulação! Mas nem mesmo essa tribulação pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Irmão, a tribulação é diferente da luta. Por isso que nós precisamos estar treinados a passar por diversas tribulações nesse tempo, nesse dia. E entender que nem mesmo essas tribulações que você está vivendo hoje poderá te afastar, poderá te separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele disse que nem mesmo a nudez. A nudez fala de necessidade básica. A nudez é quando nos falta tudo. Nem mesmo a tribulação, nem a nudez, quando lhe falta algo. E isso não pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. A nudez é a necessidade básica. Quantas vezes eu falo do tempo da prova, onde nós temos que viver debaixo da tutela de alguém, sempre necessitando de ajuda e batendo na mão. Mas nem mesmo essa humilhação pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Tem um tempo da luta, tem um tempo da aflição, mas tem um tempo da exaltação. Tem um tempo em que o Senhor nos levanta e muda a mesa de lugar. Quantos creem nisso, meu amado irmão? Não há necessidade de uma luta que dure para sempre. Então, somente enquanto a mim, ser fiel até o fim. Então, somente enquanto você vai até o fim. Amém. Paulo está vivendo a tribulação. Paulo está vivendo, irmãos, um grande desafio dentro daquela tempestade, já estava preso. E diz a Bíblia que agora o barco se quebra, tudo acontece. Diz a Bíblia que o Senhor, irmão, o Senhor sempre vai dentro dos seus. A Bíblia fala que é o Deus profeta, o Senhor sempre revela, o Senhor sempre diz. Você está aqui nessa noite não só porque você quer, é porque Deus ele está instruindo a tua vida. Deus ele está guiando para dentro das suas mãos, da sua história. Deixa-me conduzir a tua história. Aleluia. De vez em quando eu tenho um desafio que eu quero fazer da minha forma, eu quero fazer do meu jeito. Semana passada, eu discuti com um vizinho referente ao ponto. Toda vez que eu chegava, eu tinha que tirar o ponto para estacionar o carro. Anos eu digo dessa luta, eu peguei o cone dele e defini. Sabe quem me mostrou? Uma câmera mostrou pegando o cone dele e dando. E o Espírito de Deus assim, vai pedir perdão, devolvo o cone dele, e eu sem querer, eu não vou não. Eu daqui a pouco cansado dessa luta, sabe? Aí descobriram que foi eu que peguei o cone e defini. Ele mandou a imagem para mim, ele disse, agora eu tenho que pedir perdão, ainda devolver. Ele falou assim, bota o que você achou. Todas as vezes que a gente quer resolver, irmão, aleluia, todas as vezes que você quer dar conta com o seu braço, isso é para mim uma missão, porque todas as vezes que nós se levantamos, aleluia,
Quando às vezes Deus ele quebra o nosso pacto. E nós dizemos, o principal potestade é Deus quebrando, é tirando de nós o controle da nossa história. Para que absolutamente, se você crê, que só Ele pode conduzir a tua história. Sem Ele, nós não podemos fazer. Muitos de nós vai se preparando, nós não vai ser assim, eu vou fazer assim e tal. Deixa Deus conduzir a tua história, eu não sei porque nós estamos batendo nessa tecla. Deixa Deus conduzir a tua história, Matorrinhos. Conduzir a tua vida. Deus ele tira daqueles homens o controle, esse aleluia, um lugar de segurança. E deixa eles agora sendo guiados pelo próprio Espírito de Deus. Todas as vezes que conhecemos o nosso coração pela palavra de Deus, situações adversas poderão acontecer em nossas vidas. No meu caso, eu tive um milagre humilhado de perdão, porque não quis obedecer. Todas as vezes que nós tentarmos conduzir a nossa história com a força do nosso braço, situações irão acontecer. E nós seremos, por muitas vezes, envergonhados. Seja livre da tua prepotência nessa noite. Seja livre da tua confiança. A nossa confiança está no nosso Deus. Deus ele permite que o navio aqui, Deus ele permite que o navio se quebre. E aqui não vai que agora todos foram parar na ilha de Malta. E aqui não vai dizer, irmão, que na ilha de Malta é desafio, porque a vida do crente é desafio. Eu tenho como costume dizer que a vida do crente, faz tempo que eu não falo dessa frase, a vida do crente é aquela, é uma roda gigante, tá por cima, tá por baixo, e de vez em quando é isso, é como aquele jogo de videogame, né? Começa ali fácil, você vai vencendo uma prova, vencendo uma luta, vencendo uma adversidade, e quanto mais você vence, mais difícil vai ficando. A vida do crente são desafios, e mais desafios. Talvez pedindo para você que vai ser fácil, vai ser vitória, que eu participei, agora vai acontecer. Vai acontecer sim, nós temos que irá acontecer o que Deus já está preparado para nós, tem uma absoluta certeza. Mas enquanto isso, os desafios baterão a nossa porta, as atribulações da vida baterão a nossa porta. Enquanto mais fortalecemos no Senhor e fazendo tudo isso, fica firme, sabe? É aquilo que eu quero dizer, declara sobre isso. No demais, fortalecemos no Senhor e faz essa armadura, capacete da salvação, a espada do Espírito, a coraça da justiça. Ele fala do escudo da fé, que vai poder desapagar todo dado formado. E ele vai, no demais, permanecer firme no Senhor, porque não adianta ter todos os dons, não adianta ter armadura, não adianta ter espada do Espírito, se você não permanece firme na palavra do Deus excelso, do Deus poderoso. Não demais permanecer firme no Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão, que Paulo chega na ilha de Malta, depois do naufrágio, aqueles homens ali, todos ainda quebrados, cansados, e diz a Bíblia que na ilha de Malta, ele acha que fazer uma boa ação, que é acender uma fogueira, sabe? De vez em quando a gente quer fazer uma boa ação, a gente quer fazer algo para Deus, sabe? A intenção é boa, mas o desafio certamente vem. O meu Deus vai começar, ele não abre mão da nossa vida. O meu Deus vai começar, ele não abre mão, cidades inflamadas continuarão vindo. Mas queira tão somente no Salmo 46 diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu refúgio e minha força. Ele quer no ar, ele corta a lança, ninguém escalda o fogo, aquietar de saber que ele é Deus e ser exaltado sobre a terra. E talvez a última versículo é que me encanta, que diz assim: levante e vê que desolação Deus ele tem feito na terra. Chega um tempo em que a terra se muda, chega um tempo em que o terremoto está ali, que é prova, que é aflição, mas chega um tempo que você vai convidar pessoas para ver o que Deus fez na tua vida. É isso que o salmista está falando. Levante e vê que desolação Deus tem feito na terra. Deus está no controle. Chega um tempo em que nós temos até vergonha de levar pessoas em nossa casa, diante da luta, diante do desafio, diante das adversidades do nosso lar. Mas chega um dia que nós temos vamos lá em casa, nós passamos o dia lá em casa. E aí você vai fazer como o salmista fez, vamos ver o que Deus tem feito na terra, na minha terra, na sua terra, na tua casa. Quantos têm isso? E contarão um testemunho de vitória, porque creram na palavra do Deus eterno. Quantos creem? Eu creio que você vai contar, que você contará dezenas, centenas de testemunhos do que Deus tem feito na tua terra. O salmista no Salmo 46 é tão categórico. Ele diz: olha, a terra não é destruição, mas tem um negócio ao rio, cujo as correntes da universidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, dizendo: Deus está no controle. A terra está em total perturbação.
angústia. E olha que a nossa oração parece que não está surgindo efeito, ou só eu que tenho essa sensação. E olha que nós estamos orando de Jesus e parece que nada está acontecendo. E eu tenho que crer, irmão. Eu não preciso ver, eu tenho que crer que Deus está trabalhando ao meu favor. Eu não preciso materializar, porque a fé não é materialização. A fé firme e fundamenta a convicção, é certeza absoluta que Deus está fazendo algo. E a minha oração dizendo: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero corroborar com o que o Senhor está fazendo na minha vida. A Bíblia vai dizer que uma serpente fere Paulo. E até a serpente de vez em quando aparece em nossa história. Não é isso? As serpentes de vez em quando aparecem em nossa vida, em nossa história. E eu quero declarar para você: eu não estou pregando para incitar a que você seja contra, mas que você fique de olhos abertos a serpente que de perto te odeia. Tem serpente que mata caçando. É isso, aquela de boi, ela mata caçando, parece que é inofensiva, mas mata caçando. Tem serpente, irmão, que ela já avança mesmo, você vê logo que é dureza, que é pedreira. Mas cuidado com as serpentes que se posicionam em nossas vidas. Eu não sei porque nós falamos isso, sobre isso, mas eu chamo a tua atenção, porque muitas vezes até um improvável acontece. E diz a Bíblia que a serpente, ela não é de Paulo, e todos ali diziam: vai morrer. Já tinha uma cantina no inferno dizendo que Paulo iria morrer. Talvez você está aqui nesta noite e dezenas de opositores já estão cantando contra a tua vida, contra a tua casa. Talvez você está aqui nesta noite porque na nossa vida acontece isso. Na nossa história acontece isso. Dezenas se levantam com a larica de derrota, cantando vitória contra nós. E eu preciso crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso crer que operando o Senhor, quem poderá impedir? Sabe, irmão? Havia aquele canto de derrota contra Paulo, dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E de vez em quando a gente acredita até nessa canção. Não vou me levantar mais, não dá mais jeito no ministério, não vou mais não, vou ficar aqui, vou morrer espiritualmente, vou ficar no meu cantinho. É mentira do diabo, tem vida preta chegando na tua casa. Tem um nome que o caminho apontado para você. Um caminho novo, um caminho de renovo, porque em Cristo Jesus todas as manhãs nós encontramos renovo. Todas as manhãs Ele vem com renovo sobre a nossa vida. Quanto tem vivido isso nesses dias? Eu estou dormindo em sono, eu estou dormindo cada vez cabisbaixo, triste com as minhas ações. Eu estava triste esse dia, mais depressivo com essa atitude minha. Como é que pode isso? Que vergonha, que negócio. E fiquei quase depressivo. Mas de manhã o Senhor nos acorda com a força de Deus e se levanta. Ponte de pé, ponte de pé. Amém. Ô glória! Porque foi isso que ele fez com Pedro. Jesus Cristo vai à costa, está de Pedro. E ele diz: Judas, com medo, por trás. Jesus está dando uma oportunidade a Judas. Senhor, foi de fato, eu te traí, mas eu me arrependo. Mas Judas preferiu continuar na pressão. Mas Jesus Cristo, Ele vai até a última instância para dar firme que nós se arrependemos, a fim de renovarmos a nossa força. É isso que Ele faz com Pedro. Ele faz uma nova aliança com Pedro, depois que o Pedro nega. Talvez se fosse eu, se fosse você, alguém que nos colocasse atrás das grades, alguém que nos caluniasse, até que nós perdoássemos, mas nós certamente não queríamos mais olhar para a cara. Alguém que nos traiu, alguém que nos fez tão mal, a gente já está ligando perdão, mas certamente nós não queremos muita meia. Mas Jesus não é com nós. Jesus, Ele vai lá dizer: faz uma nova aliança, abre um novo e vivo caminho. E essa mesma atitude nós precisamos repetir em nossa vida. Se o nosso Senhor, Ele sempre tem recomeço para nós, porque não dá a oportunidade de todos recomeçar a sua história. Jesus Cristo, Ele sempre tem recomeço para nós. Não importa a larica de derrota que estão cantando ao nosso respeito, não importa qual seja a acusação do inferno contra a tua vida, ao se levantar tem recomeço para a tua história. Eu preciso que você creia, porque parece que diante de algumas acusações, diante de algumas sentenças, diante de algumas condenações que vem sobre a nossa vida, parece que esse cara acabou, parece que o barco pegou e não tem mais jeito.
e não naquilo que Deus prometeu na cruz do Calvário, e não naquilo que Ele um dia separou para nós. Ao olhar para a cruz do Calvário, você vai encontrar um recomeço. O salmista disse, né? Meus olhos é para o monte. O Josafá disse, Senhor, os meus olhos estão em ti. Para onde você tem olhado nesses dias? Não olhe para as circunstâncias, não olhe porque não aconteceu, e tampouco não seja acusado por aqueles que estão cantando ao teu respeito. Creia que Deus Ele é contigo, independente das circunstâncias. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, eu não sei qual tribulação você vai enfrentar daqui a alguns instantes, mas se você pensar que o seu coração precisa estar íntegro no Senhor, a tua esposa precisa estar íntegra no Senhor. Diz a Bíblia que todos estavam cantando, vai morrer, Paulo vai morrer. 3 dias se passaram e Paulo estava recebendo vitamina, Paulo estava cada dia mais forte, estava curando raiz, deixa para doer. A Bíblia vai dizer que tinha um rapaz lá com febre, e aí o pai chamou, todos que pensavam que ele ia morrer, ele estava ali fazendo trabalho, ele estava de pé. Irmão, sabe qual é a maior resposta que você dá aos seus acusadores? Sabe qual é a maior resposta que você dá aos caluniadores, os dedos de seta? Muitas vezes fala de mim, de você até com razão, eu não vou tirar, ainda ele fala com razão mesmo, nosso comportamento. Mas só que a minha melhor resposta é continuar de pé, é continuar avançando, é continuar botando meu pé, minha Bíblia, eu fui, papá, vou para a igreja, e dizer o nome do Senhor. É levantar para minha Bíblia, que Ele me deu mais uma oportunidade. Não escute a mentira do diabo. É aquela mentira que Saul escutou. Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. E aí Saul se inflama. Não escute a cantiga do diabo. Escute a cantiga de Deus. O novo e vivo caminho está separado da tua vida. Escute a música dos céus que toca ao teu favor. Qual a trilha sonora dos céus, pastor Marcos? Qual é a trilha sonora dos céus? Qual é a trilha sonora dos céus? Novo e vivo caminho, vitória dia após outro. A Bíblia vai dizer que 3 dias se passaram, Paulo não morreu. Ele escapou do naufrágio, ele escapou de todos os desafio. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse versículo com você. O último versículo de Atos dos Apóstolos. O último versículo de Atos dos Apóstolos. 28 e 31. Último versículo 28 e 31. Eu vou ler, pastor. E pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Como pode alguém que enfrentou luta, enfrentou a adversidade, está aqui agora dizendo, rapaz, isso foi maravilha. Ele não escutou a cantiga do diabo, ele não escutou o que o mundo estava falando. Ele está conversando e está ouvindo dizendo, e pregando cumpriu o meu propósito, e as coisas vão servir do reino de Deus, sem impedimento algum. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele enfrentou luta, enfrentou a adversidade, ele disse, mas isso foi nada comparado ao que Deus fez, comparado a onde Ele me tirou, comparado com o que Ele tem feito em minha vida. As lutas e as adversidades é nada comparado ao que Deus está fazendo em favor da nossa vida. Tanto teus ouvidos. Já pensou se Paulo acreditasse que ele morrer mesmo? Certamente morreria. Já pensou depois daquela fisgada daquela serpente mortal, aquela nádia, não sei, posso urubu, né? Estava sendo urubu. Eu não sei que serpente foi que mordeu ele. Paulo morreu, mas não usar força de expressão. Mas uma coisa é certa, ele tampou os ouvidos dos acusadores. Mateus que não vai, aquela música que caminhando eu vou para Canaã. De vez em quando eu estou nessa música. Eu preguei sobre esse sermão. Está escrito, caminhando eu vou para Canaã. Escrito, está escrito. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça o livro. Sabe? E essa canção é uma realidade nesses dias. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça o livro. Deixe em paz. De vez em quando você precisa tampar os teus ouvidos, os teus acusadores, para aqueles que não querem deixar você ir, para aqueles que não querem deixar você fazer, vencer, conquistar. Na vida, na batalha,
O meu testemunho, o teu testemunho nesses dias é testemunho de vitória. Preciso trazer a memória só aquilo que me traz esperança. Ressuscita o que Deus tem feito na tua vida. Ressuscita tudo que Deus tem feito. E diante das provações, diante de desafio da vida, dê a volta por cima, porque Deus é conosco. Ele não te chamou, irmão. Eu fico bem com ele. Deus não te chamou para ser derrotado agora, para me matar agora. Deus me chamou para viver uma vida de vitória. E que essa vitória alcance o teu lar, alcance a tua casa. Feche teus ouvidos, tampe teus ouvidos para toda narina de derrota. E creia certamente no Senhor.